Fala aí, cinéfilos e apaixonados por séries, bem-vindos ao meu canal onde eu trago críticas e análises das séries e filmes mais recentes e também os mais comentados. E hoje vamos falar de Echo, série solo da personagem que foi apresentada lá na série do Gavião Arqueiro e que também inaugura um novo selo da Marvel, que é o selo Spotlight. E será que a série é realmente o que estão dizendo, que ela vai salvar a Marvel depois de algumas produções não muito bem avaliadas? É o que a gente vai descobrir no nosso bate-papo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, hein? Sem mais delongas, vamos ao vídeo, logo depois da vinheta. A personagem Maya Lopes, ou melhor, Echo, foi criada em 1999 e apareceu pela primeira vez em um quadrinho do Demolidor. Sua origem nos quadrinhos é muito parecida com o que é apresentada na série do Gavião Arqueiro. Primeiro ela trabalha com Wilson Fisk, o nosso querido rei do crime, e faz alguns trabalhos criminosos para ele, até que ela descobre que na verdade foi ele que atentou contra a vida de seu pai e passa então a tê-lo como inimigo. Aqui na série nós acompanharemos Maya Lopes voltando para Oklahoma, onde é sua terra natal, onde ela cresceu junto com uma nação indígena, os Choctaw. Lá ela vai encontrar amigos e familiares enquanto tenta derrubar as operações do Rei do Crime para enfraquecer ainda mais o seu legado. Mas antes de adentrar na série especificamente falando, vamos falar sobre esse tal desse selo Spotlight. Embora a série da Echo possua ali alguns elementos sobrenaturais, de fato nós podemos dizer que ele é um pouco mais pés no chão em relação a outras obras aí da Casa das Ideias, né? Nós temos aí intervenções de seres cósmicos, invasão a outros planetas, extinção de metade da humanidade, como nós já vimos aí. Então, de fato, por trazer um ambiente um pouquinho aqui mais localizado, mais urbano, não com história tão grandiosa, pode-se considerar que sim, essa série é um pouco mais pé no chão. No entanto, quando nós paramos para pensar que se trata também de produção, que não precisa ter um conhecimento prévio do universo cinematográfico da Marvel, aí talvez eu acho que esse selo peca um pouquinho. A série aqui da Echo, ela perde alguns minutos ali em seu primeiro episódio, especialmente, fazendo uma espécie de review do que já aconteceu anteriormente na série do Gavião Arqueiro. Então ela não é tão desvinculada assim de outras obras, né? Diante disso, eu não sei se esse selo vai continuar sendo utilizado, porque pensem comigo, se você precisa mostrar algumas coisas que já aconteceram em outras obras, ela não é necessariamente uma obra individual, né? Então eu não vi, para ser muito sincero, do porquê da utilização desse selo, né? Pra mim vai cair em desuso logo, ninguém vai mais lembrar dele. Mas deixando isso aí para depois, vamos entrar agora aqui nos aspectos da série em si. Bom pessoal, a primeira coisa que eu aponto como ponto positivo aqui na série é a questão da representatividade. Nós temos aqui uma protagonista que é surda, de origem indígena e também que tem uma perna amputada. Eu sei, vai ter gente que vai dizer que é militância, que é lacração, vai encontrar defeitos aqui para personagem, porém nós não podemos negar que a representatividade é algo muito importante. E é muito importante também que grandes empresas, que grandes produtoras aí tragam esse assunto, né? Afinal de contas, hoje em dia a Marvel, juntamente com a Disney, são produtoras que levam muitas pessoas para salas de cinema e também atraem muitos assinantes para suas plataformas de streaming. Então, ponto positivo para a Marvel, ponto positivo para a série de ter trazido essa personagem aqui. Lembrando, pessoal, que a atriz que faz a Echo, a Alaqua Cox, ela é sim surda, ela tem origem indígena e também ela tem dificuldade de movimentação em razão da perna amputada. Então, outro acerto também ter trazido de fato uma atriz que tem essas características para a série. Para se ter noção, pessoal, quanto é importante essa questão da representatividade, em recentes entrevistas aí divulgando a série, a atriz chegou a falar que ela se sentiu muito acolhida e muito feliz por ter sido recebida no set de filmagem com pessoas cumprimentando-a utilizando linguagem de sinais. Então isso só reforça que de fato é muito importante nós termos essa representatividade, não só nas telas, mas também como fora dela. Segundo ponto que eu gostei bastante na série, pessoal, foi eles terem apresentado um pouco da cultura do povo Choctaw. E eu digo isso porque a série não se limitou apenas a mostrar ali aquela loja de penhores com artefatos indígenas ali que a Maya frequenta, mas ela também adentrou um pouquinho mais a fundo. Lembrando aí do segundo episódio da série aqui, não vou dar spoiler, tá? Mas o segundo episódio da série é apresentado um esporte que o povo indígena pratica e realmente aquele esporte existiu.
Mais ou menos ali como foi apresentado na série, o jogo era usado ali realmente como um método de mediação entre diferentes tribos, em diferentes classes sociais, até para amenizar alguns conflitos entre tribos, né? Na verdade, também o esporte servia como uma alternativa diplomática para eventuais guerras que poderiam acontecer entre os povos. Então isso é muito interessante, foi muito legal eles terem trazido essa questão para o seriado. E não é só, pessoal, no terceiro episódio nós também fomos apresentados a tal da cavalaria ligeira, que de fato existiu. Um fato curioso é que a cavalaria ligeira, embora fosse uma espécie de força policial ali da época, eles só podiam atuar prendendo e punindo pessoas da própria nação indígena. Eles não tinham nenhuma autoridade para lidar com criminosos que fossem cidadãos americanos, por exemplo. Por fim, pessoal, e não menos importante, nós tivemos na série a questão da ancestralidade, que eu acho que foi muito bem trabalhada aqui. Embora essa questão, para ser trazida para o contexto da série, alterou um pouquinho os poderes da personagem principal, isso não me incomodou. Lembrando que nos quadrinhos, a habilidade da Echo é copiar os movimentos do inimigo. Então ela tá lutando ali com o Demolidor, por exemplo, ela consegue copiar os golpes do seu adversário. Porém, é um outro personagem da Marvel que também tem esses poderes, que é o Treinador. Inclusive apareceu ali uma versão um pouquinho diferente dele no filme da Viúva Negra. Então eu achei que foi um ponto acertado eles terem feito essa alteração de poderes. Ou seja, a Echo ela consegue meio que copiar as habilidades dos ancestrais delas, mas de uma forma um pouco diferente, né? Por causa da relação que ela tem com eles, ela consegue em determinado momento ali, quando ela precisa, ela sente. Ela consegue utilizar as habilidades que seus ancestrais tinham e traz ali para o mundo atual, para a realidade dela. Então essa parte ficou bastante interessante. É claro que os mais puristas das histórias em quadrinhos vão dizer que não gostaram, né? Mas eu achei que foi uma mudança bem-vinda e que também não chega a ser prejudicial, não estraga em nada a história. Agora vamos de pontos negativos, vamos falar um pouquinho sobre o que eu não gostei na série. Primeiramente, pessoal, devo dizer que eu não gostei muito das cenas de ação. Embora a cena ali, a primeira luta com o Demolidor tenha sido bacana, faltou ali um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de verossimilhança. Não é a mesma coisa, não tá no mesmo nível, digamos, das lutas que tinha na série do Demolidor, né? Claro, são produções diferentes, foram outras as pessoas as responsáveis, mas eles podiam ter caprichado um pouquinho mais. A luta na cena do ginásio de patinação em um determinado momento da série foi bacana também, mas foi até melhor que a luta do Demolidor, mas senti um pouco de estranheza nela porque ela não serviu para levar a série para lugar algum, né? Por fim, tivemos também a cena do trem, pessoal, que essa já foi um pouquinho mais vergonhosa, acho que a produção não teve muito cuidado na hora de produzi-la, e você vê ali que é muita tela verde, sabe? Você não consegue se conectar ali com a cena justamente porque ela não passa muita realidade ali. Por fim, o embate com o Rei do Crime também, vou falar pra você que decepcionou um pouquinho, né? Era pra ser o ápice ali da série, não correspondeu às expectativas, acabou sendo ali uma coisa muito morna, muito rápida, ficou devendo um pouquinho ao meu ver. Saindo um pouquinho das cenas de ação aqui que me desconectaram um pouquinho da série, eu também tenho que mencionar agora a coisa que mais me incomodou, que foi o que? O roteiro. No primeiro episódio nós somos apresentados algumas premissas que possivelmente iriam ser melhor trabalhadas no decorrer da série. Afinal de contas, diz o bom roteiro que é para isso que serve um primeiro episódio de uma série, né? E vai apresentando ali alguns conflitos para serem desenvolvidos no decorrer da temporada. Mas aqui isso não acontece, pelo menos não de uma forma muito convincente. Veja, nós somos apresentados ali no primeiro episódio a alguns conflitos que a Mãe aparentemente vai precisar resolver, especialmente com seus familiares e com alguns amigos ali. A série até toca nesse assunto, tenta desenvolver aos poucos ali nos capítulos anteriores, mas não consegue. Eu fiquei muito decepcionado mesmo, especialmente em relação a uma personagem, que era amiga dela de infância, que eu achei que ia ter uma trama bacana ali, que elas iam ter alguns diálogos interessantes, ia ter de fato um arco dramático mais bem feito, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Pelo menos a mim não convenceu. Não sei se talvez eles se preocuparam mais em trazer a parte da ancestralidade, também da cultura da nação indígena que ela faz parte, e pelo fato da série ter poucos episódios, essas outras questões ficaram um pouquinho de lado, mas eu senti falta de um desenvolvimento melhor aí sobre esse aspecto. Um outro tópico aqui que eu queria abordar de forma bem rápida aqui, pessoal, porque eu vi muita gente falando na internet, é sobre a relação de pai e filha entre a Maya Lopes e o Rei do Crime, Wilson Fisk, mais uma vez vivido de forma brilhante aqui pelo Vicente D'Onofrio.
Primeiro, eu acho que não se trata de uma relação de pai e filho, não tem nada de relação familiar ali. Desde a série do Gavião Arqueiro, pra mim ficou claro que o interesse do Rei do Crime nela era puramente porque ele via nela ali um aliado em potencial. Não que ela de fato se importava com ela, que ele tinha sentimentos por ela, embora algumas vezes demonstre isso, principalmente na cena que nós vimos no trailer lá, que ele acaba batendo em uma pessoa que desmereceu a garotinha quando ela ainda era pequena, né? Mas acho que isso é mais uma forma dele extravasar a violência que estava dentro dele do que de fato ser algum sinal de carinho pela personagem. Outra coisa que eu vi um pessoal comentando na internet, e que eu gostaria de comentar, foi um possível furo de roteiro aqui na série pelo fato de o Fisk não ter aprendido linguagem de sinais para se comunicar com a Maya. Pessoal, isso não é furo de roteiro, tá? Muito pelo contrário, esse é um dos aspectos do roteiro que eu achei mais interessante e corrobora o que eu acabei de falar agora, de que o Wilson Fisk não se preocupa genuinamente com ela. Caso o contrário fosse, ele aprenderia linguagem de sinais, justamente como o pessoal ali que morava com ela, que convivia com ela, os amigos, os parentes, todos aprenderam para poder se comunicar com ela. Por que o Fisk não? Ademais, isso foi mencionado na série de forma explícita. A própria Maya, em determinado momento da série, fala: "Poxa, mas você nem se preocupou em aprender línguas?" Não pode ter sido um furo do roteiro se o próprio roteiro traz esse tema à tona, né? Bom, pessoal, agora minhas considerações finais aqui para concluir o vídeo, tá? Entre erros e acertos, eu acho que a série tem mais acertos, sim. Embora a questão do roteiro tenha me tirado um pouquinho ali do clima da série, eu acho que esses outros aspectos aí que eu mencionei como os pontos positivos no começo do vídeo vale a pena você assistir, vale a pena dar uma chance para a série. Respondendo a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, não, a série não vai salvar a Marvel, não vai tirar ela da margem da mediocridade ali. Mediocridade aqui, pessoal, não tô falando tão pejorativo, tá? Eu tô falando de questão de média mesmo. Essa série aqui fica numa média ali ok, que as outras produções da Marvel também têm apresentado, então ela também não salva, mas também não acaba de levar pro fundo do poço, tá? É um entretenimento bacana, eu acho que a série é curta, você consegue assistir de boa ali, e eu acredito que a maioria das pessoas vão gostar da série, embora não seja nenhuma obra-prima, nenhuma obra de arte. Por fim, minha nota final para a série Echo é 3, lembrando que as análises aqui deste canal, as notas vão de 1 a 5, tá, pessoal? Mas fala aí, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram a série já? O que vocês acharam? Deixa aí sua opinião, deixa sua nota, que depois eu vou ler os comentários também e a gente vai debatendo aí sobre a série, beleza? E se você gostou do vídeo, chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like que ajuda muito o canal. Considere também se inscrever para dar uma força também, que sempre eu vou trazer novidades aqui. Nós vamos bater um papo sobre os filmes e as séries que estão mais faladas aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo e até a próxima!